Governos populistas. De 1945 a 1964, é um período marcado pelos presidentes Eurico Gaspar Dutra, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. O que é populismo? Populismo é uma forma de governar em que o chefe do Estado se dirige diretamente ao seu povo de forma carismática, utilizando vários recursos para o apoio popular. Governo de Dutra. De 1946 a 1951. O governo Dutra foi caracterizado por ter sido o governo que iniciou o período da Quarta República Brasileira. A Quarta República, também conhecida como República Populista, foi um período da história brasileira iniciado em 1946, com a posse de Eurico Gaspar Dutra, e finalizado em 1964, com o golpe civil-militar que marcou o início da ditadura militar no Brasil. A República Populista foi marcada por intensas tensões políticas e pela política desenvolvimentista do Brasil. Eurico Gaspar Dutra, 14º presidente do Brasil, após a saída de Getúlio Vargas por um golpe militar, seu governo foi caracterizado pela perseguição aos comunistas, proibição de jogos de azar e aproximação com os Estados Unidos. A economia foi caracterizada pelo arroxo salarial, os reajustes não acompanham os salários, construção de rodovias e queima de dólares americanos. Dutra instituiu o Plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia, porém não conseguiu financiamento, não sendo concretizado. Já nas relações internacionais, os Estados Unidos tiveram uma importância fundamental na política externa. Dutra reforçou os laços entre o Brasil e os Estados Unidos, rompendo assim relações com a União Soviética, dizendo na época, tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, e criou incentivos que favoreceram a instalação de grandes empresas estrangeiras no país, consolidando as exportações e o intercâmbio cultural com os Estados Unidos. Governo de Getúlio Vargas. De 1951 a 1954. A rádio era um ótimo veículo para comunicar-se com o povo e Vargas soube usá-lo a seu favor, criando jimbres, que iam das marchinhas carnavalescas às marchas militares. Uma marcha muito conhecida se chama Retrato do Velho, que foi tocada durante a campanha vitoriosa de Getúlio Vargas em 1950. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no... Em 1951, Getúlio Vargas retornou à presidência da República, dessa vez por meio do voto popular. O segundo mandato presidencial de Getúlio Vargas foi marcado por importantes iniciativas nas áreas social e econômica. Características e fatos do governo Vargas: trabalhismo, doutrina política que defende a melhoria das condições sociais e econômicas dos trabalhadores, populismo e dominação de classe, modernização acelerada, criação da Petrobras, criação do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, atentado da Rua Toneleiros, políticos da UDN, União Democrática Nacional, partido que tinha uma grande oposição ao populismo, e jornalistas de oposição acusavam Vargas e seu governo de corrupção. Na noite de 5 de agosto de 1954, na Rua Toneleiros, Rio de Janeiro, o líder oposicionista Carlos Lacerda foi vítima de um atentado. Este escapou com um tiro no pé, mas seu amigo, o Major Rubem Vaz da Aeronáutica, morreu, ocorrendo uma crise política que desestabilizou o governo Vargas. As investigações indicaram que o assassino cumpria ordens de Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas. O crime teve grande repercussão contra o governo de Getúlio Vargas, aumentou as críticas da oposição e os militares exigiram a sua renúncia. No dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, escreveu uma carta-testamento endereçada ao povo brasileiro e suicidou-se com um tiro no coração. Governo de Café Filho, de 1954 a 1955. Após o suicídio de Vargas, a presidência foi assumida durante 17 meses por Café Filho, vice-presidente de Getúlio Vargas. O suicídio de Vargas fez com que a breve presença de Café Filho na presidência fosse marcada por uma grande instabilidade. Para acalmar as tensões dessa época, o novo presidente saiu aos meios de comunicação prometendo assumir os compromissos firmados por seu antecessor. Entretanto, a pressão política exercida pelos setores de oposição fez com que Café Filho permitisse a entrada de políticos udenistas em seu novo gabinete ministerial.
Os grandes problemas econômicos da época, a inflação e o déficit da balança comercial, foram combatidos através da limitação do crédito, a redução das despesas públicas, a criação de uma taxa única de energia elétrica e a retenção automática do imposto de renda sobre os salários. Além disso, para buscar apoio junto aos parlamentares na aprovação de tais medidas, Café Filho declarou que seu governo tinha caráter provisório e não tinha maiores pretensões políticas. Governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. No início de seu governo, Juscelino apresentou ao povo brasileiro seu plano de metas, cujo lema era 50 anos em 5. O plano de metas consistia no investimento em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente infraestrutura, rodovias, hidrelétricas, aeroportos e indústria. Principais características do governo JK: construção de estrada, Belém-Brasília, e usinas, Furnas, Três Marias, construção do Estado de Brasília, implantação da indústria automobilística, empréstimos e endividamento externo, urbanização intensa e desordenada, inflação e concentração de renda. Anos dourados. O governo de Juscelino Kubitschek recebeu esse título devido à rápida industrialização na década de 50, à construção de Brasília e a um aumento de prosperidade que atingiu a elite e a classe média. Os anos dourados estavam associados ao espírito otimista e inovador do período. Com a popularização dos meios de comunicação, como o rádio e a televisão, vários artistas se destacaram. As músicas mais populares eram as marchinhas e o samba-canção. Surge o movimento musical da bossa nova. O cinema e o teatro também participaram desse processo. O Brasil conquista sua primeira Copa do Mundo em 1958 na Suécia. Governo de Jânio Quadros, 1961. Sua gestão durou apenas 7 meses e foi muito contraditória. Adotou uma política econômica e externa que desagradou profundamente os políticos que o apoiavam. Na área econômica, foi conservador, congelou salários, restringiu créditos e desvalorizou a moeda nacional, o cruzeiro, em 100%. Porém, não conseguiu acabar com a inflação. Tomou algumas medidas polêmicas, proibiu as brigas de galo, o lança-perfume e o uso de biquínis em desfiles de beleza. Diante de suas ações, perdeu apoio político e Carlos Lacerda, foi um jornalista e político brasileiro, foi membro da União Democrática Nacional, foi à televisão o acusar de abrir as portas do Brasil ao comunismo. Sem apoio político, Jânio renuncia afirmando que forças terríveis o haviam levado a tomar aquele gesto. Governo de João Goulart, de 1961 a 1964. Após a renúncia de Jânio Quadros, os militares e líderes da UDN tentaram impedir a posse do vice-presidente João Goulart, o acusando de ser um perigoso comunista. Com a posse de João Goulart, formou-se 2 grupos políticos, um favorável e outro contrário ao seu governo. Outros políticos da época organizaram a chamada Campanha da Legalidade, em que utilizavam os meios de comunicação para obter apoio à posse de João Goulart. Diante dessas divergências políticas, a solução encontrada pelo Congresso Nacional foi estabelecer o sistema parlamentarista. O presidente exerce a função de chefe de Estado e o primeiro-ministro seria o chefe de governo. A emenda constitucional que estabeleceu o parlamentarismo previa que esse sistema deveria ser confirmado por um plebiscito, consulta popular. Assim, em 6 de janeiro de 1963, cerca de 10 milhões de pessoas votaram pelo fim deste sistema de governo e pela volta do presidencialismo.